palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, de Efésios capítulo 6, de 1 a 9. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Eu sou João Batista e é uma alegria muito grande estar junto com você. Nós vamos com muito carinho e amor a santa palavra do Senhor, ouvi-la e refleti-la nesse dia de hoje, durante todo esse mês. Com muito carinho. Hoje, Efésios 6, de 1 a 9, vai nos falar da obediência. Então, eu queria convidar você a, com muito carinho, acolher o que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo. Não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servir com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. Quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos. Deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu. Senhor, tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você já percebeu então que a palavra central da leitura, tanto no primeiro ponto da leitura como no segundo, é obediência. É aquela velha máxima, né? Quem obedece não erra. Ou melhor, quem obedece não erra. Quem obedece não peca, né? Melhor dizendo. João, mas se eu obedeci e que aquilo que eu fiz era um pecado, mas você obedeceu, então a responsabilidade é de quem deu a ordem. Então, assim, nós precisamos entender que quando nós colocamos em prática a obediência, nós estamos cumprindo a ordem. É difícil, é triste, às vezes é ruim aquilo que nós temos que fazer, mas nós estamos obedecendo aos pais, obedecendo aos nossos patrões. Obediência. Quando nós falamos de obediência, nós lembramos logo lá do paraíso, né? Adão e Eva. Qual foi o pecado deles? O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Deus deu uma ordem e essa ordem foi quebrada. Do mesmo jeito, quando recebemos uma ordem e essa ordem não é atendida, nós também estamos em desobediência, aí nós estamos errados. Desobedecer, então, irmão, é um pecado muito grave. A desobediência é um pecado muito grave. O primeiro momento fala do dever aí dos filhos com os pais. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. E aí vai falar do primeiro mandamento, né, acompanhado da promessa, qual que é? Honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Queremos ser felizes, filhos? Queremos ter longa vida sobre a terra? O primeiro passo é honrar pai e mãe.
João, mas meu pai ou minha mãe não merecem meu amor, não merecem o meu carinho, mas merecem seu respeito. Ah, mas eles não agem com respeito. Se o pai e a mãe não agem com respeito, cumpra o seu papel de filho. Respeite. Honre. Honrar é reverenciar. Honrar é dar todo carinho, afeto, demonstração sincera do nosso coração. Quando nós honramos o pai e a mãe, nós estamos com certeza agradando a Deus. Mas o que a gente percebe hoje é um momento muito triste na sociedade, onde pai e mãe não são respeitados. Esses dias uma mãe e o pai vieram me procurar, né? Isso, quem dera que fosse um só. Mas são vários pais, várias mães que falam assim: João, é tão doloroso, lá em casa o meu filho ou minha filha me tratam como se eu fosse um cachorro. Aí na hora até pensei assim, então trata bem demais, né? Porque as pessoas tratam melhor um cachorro do que o ser humano. Mas na verdade, depois eu fui entender o que eles estavam dizendo de verdade, né? Na verdade, eles estavam dizendo que eles eram desrespeitados. Isso é muito doloroso, né, para um pai e para uma mãe, quando não há o respeito. Mas aí, por outro lado também, eu observo que a forma que nós pais às vezes tratamos nossos filhos, nós estamos criando às vezes feras indomáveis dentro de casa. Aceitamos tudo que fazem desde pequenininho, damos risada quando fazem coisa feia. Eu me lembro de uma cena que eu vi um tempo atrás, quando cheguei na casa, estavam lá ouvindo uma música e era um desses funk, né, que hoje infelizmente, né, a gente ouve aí. Nada contra o ritmo, né? O triste são as letras. Até que o ritmo, a batida é boa, né? Eu gosto muito de música, então se eu falar que eu não gosto da batida, eu ia mentir. Mas as letras, infelizmente, não ajudam, né? E ali é uma letra muito indecente e a criança dançando com a mãozinha no joelho, rebolando a bundinha e todo mundo em volta rindo, batendo palminha. Vai, filha, faz de novo. Aí, ó, o tio João chegou, faz pra ele ver. Não sou tio da criança, não é sobrinho não, mas é jeito de falar. E eu olhei aquilo e fiquei numa tristeza, sabe? A menininha quase peladinha, fazendo, sei lá, 5, 6 aninhos, fazendo aquela dança mais ridícula e todo mundo em volta aplaudindo. Sabe, é muito doloroso, porque aí quando cresce, o pai e a mãe quer corrigir, mas quando era criança batia palma. Então assim, é muito triste, a gente também não dá o respeito, não exige o respeito que se deveria desde criança. E aí quando cresce, nós queremos cobrar. A gente não cobra obediência quando é criança, depois quando cresce quer cobrar obediência. A gente não cobra, a gente não dá os limites quando criança e quando cresce a gente quer colocar limites. Como assim? A gente não dá o exemplo quando é criança, depois quando cresce a gente quer cobrar da criança atitudes que eu não dei exemplo quando era pequeno. A criança tem que ter regra, o adulto tem que ter regra, todo mundo tem regra, por que a criança não tem? Aonde está a autoridade do pai, aonde está a autoridade da mãe? Versículo 4 vai dizer: Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Ou seja, pais, não irriteis. Exasperar é irritar. Pais, não irriteis vossos filhos. Pelo contrário, faz o quê? Criai-os na educação no sentido de uns para com os outros. Bom dia, boa tarde, boa noite, benção pai, benção mãe, com licença. Regrinhas básicas. E também na doutrina do Senhor. Não vou levar meu menino para a igreja não, e dá muito trabalho. Pelo amor de Deus, não leva a criança para a igreja. Quando vai ser adolescente, você acha que ele vai para a igreja sozinho?
Outros casos a gente vê pais que não vão na igreja e quer que seus filhos vão. Como assim, gente? Aonde está o testemunho? Aonde está o exemplo? Nós queremos cobrar dos nossos filhos algo que nós não estamos fazendo. Isso é muito triste. Como que o pai e a mãe vai exigir respeito de um filho se o pai e a mãe não respeitam um ao outro? Não respeitam as pessoas? Um dia desses uma mãe passou uma vergonha muito grande comigo, né? Porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas assim, por causa de ser uma pessoa que luta para pregar a palavra, para estar vivendo na palavra, e as pessoas sabem disso, quando eu chego, às vezes só a presença já incomoda, e por um lado isso é bom, por outro isso é ruim, porque eu não queria incomodar, eu queria levar alegria aonde eu chegasse, paz aonde chegasse, e às vezes a gente incomoda. E de repente, quando eu cheguei na casa, uma criança, sei lá, quase 3 aninhos, quando eu fui cumprimentar ela, falei, oi, e aí ela olhou para mim e falou assim, da tuta. E eu na hora entendi o que ela disse, né? Por mais que ela falou bem enroladinho, e aí eu falei, brinquei com ela, não, pode falar isso não, e a mãe ficou vermelha igual um tomate. Aí falou assim, eu não sei aonde as meninas aprendeu isso. Falei, eu pensei comigo, eu sei. Uma criança que fica só dentro de casa, que nem na creche vai ainda, ela aprendeu isso na rua com os colegas? Não, ela aprendeu dentro de casa. Então pai e mãe tem que pensar muito antes de falar qualquer coisa dentro de casa. A criança está ali, ó, a mente dela está vazia, tranquila, ela armazena as coisas e guarda. Você pode falar uma vez só que ela já guardou. A criança, ela tem uma mente fresquinha, sabe? Tudo que você disser ali, quando ela tem 2, 3, 4 aninhos, gente, vai gravar mesmo. Então a palavra está dizendo, pai, criai os filhos na educação e na doutrina do Senhor. Vejo às vezes criança aí hoje com 8, 9, 10 anos que não sabe fazer o sinal da cruz. Porque o pai que se diz católico, a mãe que se diz católico não ensinou. Não ensinou a rezar um santo anjo, não ensinou a rezar uma Ave Maria, não ensinou a rezar um Pai Nosso. Vai na igreja, fica correndo igual um louco dentro da igreja. Cadê o pai desse menino? Cadê a mãe? Meu Deus do céu, nós temos que, sabe, impor limites. Minha filha hoje tem 8 anos, ela vai com a gente, né? Ela saiu, ela ficou mais de 2 meses no hospital, já dei esse testemunho, porque ela nasceu de pouco mais de 6 meses. Então ela ficou aí vários dias no hospital até ela ter o peso ideal, a saúde ideal para sair. Ela saiu do hospital, tipo, sei lá, no final de semana nós estávamos na igreja. Então assim, ela cresceu nesse convívio. Toda semana, quando nós estávamos funcionando normalmente, os grupos de oração, ela estava no grupo de oração, ela ia para o grupinho de oração infantil. Eu sou melhor do que alguém por isso? Não, é o que eu vivo. Então ela está junto comigo. Pergunta se ela fica na igreja, domingo agora, na missa. Pergunta se ela fica correndo, vai para lá, vai para cá. Não, senta do meu lado, do lado da minha esposa e participa a missa inteira. Tem dia que não está muito entusiasmada, não está nem, quer dormir, quer ficar quieta, não quer levantar no momento de levantar, mas está ali, criar na educação, cumprir o papel que o mundo nos orienta e também na doutrina do Senhor. Se não houver isso desde o berço, gente, quando crescer não vai dar certo. Quantos pais que levaram a vida inteira para a igreja e de repente, quando cresce, não quer ir? Agora imagina se não levar quando for pequeno. Então nós queremos, pais, que os nossos filhos nos honrem, nos respeitem, mas nós temos que mostrar isso dentro de casa. Como que um filho vai às vezes querer respeitar o pai, querer respeitar a mãe, se o pai grita com a mãe, se o pai grita com todo mundo, se o pai briga, tudo é motivo de xingar, de brigar, de dar lição de moral, de colocar de castigo, de dar surra, de ser violento, de ser agressivo. Eu falo que muitos erros que existem na humanidade hoje é culpa nossa, do pai, não é da mãe não, do pai. Nós pais somos muito culpados em muita desgraça que está acontecendo na humanidade. Primeiro porque muito pai não é pai.
Ele faz o filho e some no mundo. E a mãe tem que se virar. E eu aplaudo as mães que conseguem ir sozinha, às vezes com a ajuda dos avós, educar os filhos e se tornam grandes homens e grandes mulheres. Eu aplaudo de pé. Eu acho tem pessoas realmente que são muito especiais, né? Agora, nós não damos às vezes o exemplo, não somos pessoas justas, honestas, não somos pessoas corretas, coerentes, obedientes e queremos cobrar isso do nosso filho. Então essa leitura de hoje eu falei só de 4 versículos até agora. E esses 4 versículos, eles são muito, muito, muito pesados, muito exigentes, tanto dos filhos com os pais, como dos pais com os filhos. Você vê que falando dos filhos em relação aos pais, são 3 versículos. E falando dos pais em relação aos filhos é 1. Mas este 1 versículo que fala dos pais para com os filhos, ele requer muito de nós. Criai na educação e na doutrina do Senhor. Você quer os seus filhos caminhando para o céu? Porque aquela frase, a gente cria filho para o mundo, essa frase para mim, ela não tem valor não. Eu crio a minha filha para o céu. Por isso eu crio ela da melhor forma possível, vivendo neste mundo, com os pés no chão, mas com o olhar em Cristo. É só assim para que nós possamos realmente educar no Senhor e caminhar na direção certa. Caso contrário, vai ficar difícil. E os versículos de 5 a 9 também fala de obediência, só que fala da obediência do servo para com seu patrão. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, quer dizer, os senhores deste mundo, com temor e solicitude, ou seja, com respeito e pronto para servir, de coração sincero, como a Cristo. Não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Ou seja, nós somos obedientes em casa, naturalmente obedeceremos os nossos patrões, os nossos senhores aqui dessa terra. Nós precisamos trabalhar, nós somos empregados, então nós precisamos cumprir o nosso papel. É isso que está dizendo a palavra. Servir com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Ou seja, a referência de obediência é Cristo. Se eu obedeço a Cristo, então é natural eu obedecer o meu patrão, é natural obedecer o meu pai, obedecer a minha mãe. Por isso que o tema central é obediência. E do versículo 8 ao 9 diz o quê? Estais certo que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer seja livre. Ou seja, independente da minha realidade, eu sou chamado a obedecer. A recompensa vai vir dessa terra? Pode até vir um agradozinho, alguma coisa que este mundo oferece. Mas a grande recompensa da obediência que eu vivo, ela vem de Deus. E para terminar, o versículo 9 diz: Senhores, procedei também assim com os servos. Deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Aí vem a parte que cabe aos senhores. Qual que é? Proceder com respeito, sem ameaça, de forma justa, pagando em dia, pagando o salário o mais digno possível, para que a pessoa possa se sustentar, possa ter a sua vida de forma digna, pagando todos os direitos do funcionário, sendo coerente, sendo justo, sendo respeitoso também para com seus funcionários. Ou seja, é até um pouco semelhante. Claro que aí não é no sentido de honrar, né, o funcionário, né, em relação ao patrão, mas no sentido de respeito e de estar sempre pronto para cumprir aquilo que for direcionado. Então, a palavra central, obediência. É isso que a leitura está dizendo. Senhor, nós nos colocamos na sua presença nesta terça-feira, pedindo na graça da humildade, porque para obedecer precisa ser humilde. Então nós queremos pedir ao Senhor a graça da humildade. Como filhos, precisamos ser mais humildes. Quando um pai e uma mãe dão uma ordem, dão uma direção, muitas das vezes a palavra que eu tenho que dizer é sim, Senhor e sim, Senhora.
e muitas das vezes não é fácil de fazer. Dai-nos a graça do respeito, da honra ao pai e à mãe como eles merecem, mesmo não merecendo, que nós possamos aprender a honrar, a respeitar, a inclinar a nossa cabeça e a entender que ali estão aqueles que através deles vieram a vida até nós. Dai-nos a graça, Senhor, de como pais dar a educação necessária e a doutrina da fé da forma mais correta e mais atuante e presente possível na vida dos nossos filhos. Como empregados ou como patrão, dai-nos a graça, Jesus, da coerência, do respeito, da obediência, do carinho, até mesmo posso dizer, com aquele ser humano que está ali. Que nós possamos trabalhar sempre com dedicação, com entrega, com solicitude. Tudo isso só será capaz se nós formos conduzidos e sustentados pelo vosso Espírito Santo. Por isso, Senhor, dai-nos nesse dia a graça do teu Espírito, que ele nos conduza, nos oriente e nos sustente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, pelo mês de agosto que tivemos. Sede santos como Deus é santo. Bom dia, meus irmãos. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me